Hello, greetings everyone! E aí pessoal, tudo bem? Sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês. Fiquei um tempinho aí sem gravar, porque eu tava viajando. I was traveling to New York City for my vacations. Estava viajando para Nova York, estava de férias. Estou de férias ainda, né? Mas não mais nos Estados Unidos, alright? It's the fourth time I travel to the US alone. A quarta vez que eu viajo para os Estados Unidos sozinho, né? Uma já fui para Boston. Não foi exatamente uma viagem de turismo, né? Foi a trabalho. Mas as viagens de férias foram para Los Angeles, São Francisco e agora Nova York. Alright? Now I'm back. I will be recording more videos for you. Tiver curiosidade, eu coloquei lá algumas fotinhas na viagem, na aba comunidades. Só você dar uma olhada lá, que tem uma postagem com fotinhas, né? Tirei, nossa, muita foto. Muita foto, visitei muitos lugares. Anyway, let's get going. Hoje nós vamos fazer mais um vídeo de leitura comentada. O que é leitura comentada? Pega um texto da mídia, do dia, né, que eu estou gravando, e nós vamos explorando vocabulário e gramática. Don't forget that we have videos from basic to advanced. Temos vídeos do nível básico ao avançado, vídeos nível básico explicados em português e vídeos nível avançado são inteiramente em inglês. Então, temos mais de 700 vídeos disponíveis. É só você dar uma navegada nas diversas playlists, que elas já são autoexplicativas. Caso você queira pesquisar algum termo específico, algum assunto específico da gramática, por exemplo, você pode ir no Googlezinho, na página inicial do canal, você clica na lupinha e digita o que você quer estudar. Provavelmente você vai achar. Por quê? Porque o meu canal, ele tem um curso completo de gramática já gravado, right? Então fica aí o desafio para vocês. Let's get going, but before we begin, subscribe, share the content with your friends, give a huge thumbs up if you enjoy the content from my videos. Dê um joinha, assine o canal e compartilhe, alright? Hoje um tema que está aí na mídia, não somente nos Estados Unidos, mas no Brasil também. Agora, como é que eu vou fazer para tornar... Deixa eu diminuir a letra aqui. Acho que se eu diminuir aqui, ó. How the Supreme Court ruling could affect insurance coverage for abortions. Então, é uma matéria, né, do CNN Politics. Eu vou deixar o link aqui para vocês com a matéria completa para a gente poder explorar. Então, o título da matéria é Como a Suprema Corte, né? Supreme Court, a Suprema Corte. Como a ruling é estabelecimento da lei, como eu vou dizer? É como ele interpreta a lei, né? Então, rule tem a ver com regra, regulamento. Então, como as regras, né? Os regulamentos, as diretrizes, né, da Suprema Corte poderiam afetar, could affect, né? Could é o verbo can, no passado, né? Que significa poderia, tá? Poderia afetar a cobertura, coverage. Cover é cobrir, né? Coverage, cobertura. Cobertura de seguros para abortos, né? Procedimentos de aborto. Aqui tem um vídeo, né, com o Dr. Sanjay Gupta, que é bastante famoso lá na CNN, né, ele é um comentarista, né, da parte de saúde. Você pode clicar no vídeo aqui e assistir. Aqui, ó, o Dr. Sanjay explica como a medicação do aborto funciona, tá? É um vídeo de 3 minutos e 31 segundos, alright? Now we will read the article. Agora nós vamos ler o artigo. Vamos ler o artigo aqui.
Espero que vocês estejam vendo. Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho, só um minuto, gente. Que a gente tem que lidar com essas propagandas que aparecem no canal aqui. Então vamos ver. Então a gente vai ler um parágrafo, vamos explorar, quando necessário, vocabulário e explorar também gramática, tá? Eu não li o artigo ainda, eu sempre faço assim, eu pego o artigo do dia e vou lendo junto com vocês. Caso tenha alguma palavra que eu não conheça, eu vou pesquisar no Google, right? And we will find out together. Vamos descobrir juntos o que a palavra significa. Though a growing number of companies are offering to help workers travel to states where abortion is legal, it remains uncertain whether employers and insurers will have to pull back on providing abortion coverage to residents of states where the procedure is or will soon be banned. Então, o que significa esse primeiro termo aqui? Though. Though significa apesar de alguma coisa. Tem uma ideia de oposição. Apesar disso, né? Apesar de um número, number, crescente, né? Growing. Growing aqui, gente, é um adjetivo. Ele termina com ing, mas ele não é um verbo no gerúndio, tá? Ele é um adjetivo. Growing number, número crescente, tá? Então, você pode transformar verbos em adjetivos acrescentando ing, tá? O primeiro uso do ing, ele vem no present continuous, nos tempos contínuos, né? Como está aparecendo aqui. Apesar de um número crescente de empresas estarem oferecendo, aqui é uma ideia contínua. Então, aqui nós temos o present continuous, que é o verbo to be, mais o verbo principal acrescido de ing, tá? Apesar de um número crescente de companhias estarem oferecendo ajudar os trabalhadores, né? As trabalhadoras, no caso, né? A viajar. Por que é trabalhadoras? Porque aqui está falando de aborto, né? A ajudar as trabalhadoras, né? Worker é uma palavra, é um substantivo, digamos assim, que não tem gênero, tá? Pode ser trabalhadores, trabalhadoras, né? Então, essa desinência que a gente tem em português, né, para distinguir gênero, a gente não tem em inglês. O que acontece algumas vezes é a gente ter o acréscimo de alguns sufixos, né? Prince, princess, né? Aí você tem uma diferenciação de uma palavra para outra, né? Ou às vezes a palavra é completamente diferente, por exemplo, rei, king e rainha, queen. São palavras distintas. Mas a desinência mesmo, né, que nós temos no português é professor, professora, não tem. Professor e professora em inglês são da mesma forma, né? Teacher. Então, não tem muita diferença, não. Estão oferecendo para ajudar trabalhadoras a viajar, travel, a estados, né? Aqui, states é estados da federação, né? A estados onde o aborto é legal. Então, tem estados que autorizam aborto e tem estados que não autorizam, né? A gente vai entender isso depois. Acredito eu, né? Permanece incerto. It remains uncertain. Então, it remains. Esse it aqui está se referindo ao fato, né? Esse fato permanece incerto, né? Essa situação permanece incerta. O caso... Ai, gente, eu abri por engano. O caso do remain, é o verbo permanecer, restar, né? Sobrar. Ele tá com S porque eu tenho it, né? Para he, she ou it no presente, eu uso S, eu acrescento S aqui.
E certain é certo, certo? E uncertain eu uso um prefixo que tem a ideia contrária, né? Incerto. Permanece incerto se, whether, se empregadores e assegurados, insurers, né? Que são as pessoas, insurers, são as pessoas que têm seguro, terão, will have, né? Have é o verbo ter, will é o verbo modal que leva o verbo principal para o futuro, então will have vai ficar terá ou terão, né? Os assegurados, os empregadores assegurados terão que pull back, eu entendo que é voltar atrás, tá? Mas vamos ver aqui, pull back, porque pull tem o dilema da porta, né? Que eu falo que é o dilema da porta. Você chega na porta, no hotel, você vê pull. O que é pull? Pull é puxar. E push é empurrar, né? Então, aí, às vezes, buga a cabeça da gente. Você vê pull na porta e não é para você empurrar, é para você puxar. Tem esse dilema aí, né? Que as palavras são falsos cognatos, né? Você vê a porta, alguma coisa e tá escrito push. Não é para você puxar, é para você empurrar. Ao passo que você vê aqui, ó, pull, é para você puxar. Né? Você puxar, por exemplo, puxar a porta, puxar alguma coisa, né? O hotel tem isso, né? Push, pull. Apesar que a porta do hotel, as portas, né? Do hotel que eu fiquei, tinha lá pull, não tinha push. Não era para puxar, né? Pra empurrar. Bom, continuando aqui, eu ia verificar o significado desse pullback. Em inglês, gente, é muito comum nós temos a combinação verbo e preposição. E nesse caso, quando eu junto um verbo com preposição, eu posso ter um significado completamente diferente do verbo isoladamente e da preposição isoladamente. Então temos que ter muito cuidado com isso. Então, pull back, aqui ó, ele tem a ideia de reverso, ó, setback, algo que está voltando, tá? Reverse, setback, disaster, mishap, né? Ó, retreat from an area, ou seja, recolher-se de uma área. Então, na verdade, é como se fosse recolher. Ó, withdraw, retreat, draw back, fall back, retire, disengage. Então, é puxar para trás, é ir no sentido contrário de onde se estava indo. Então, os empregadores e assegurados terão que puxar, terão que voltar, retroceder. Em que? Em prover cobertura de aborto. Então, pull back on providing. Ó, pull back, puxar, retroceder em que? Aí eu uso a preposição on. Essas combinações verbos, preposições, elas são, em muitos casos, definidas e não tem como você usar outra preposição. Tem alguns verbos que comportam mais de uma preposição, mas o sentido do verbo ele vai mudando, né? Look at, look back, look for, né? São termos diferentes, então você vai mudando a preposição, consequentemente o significado muda, né? Então, qual que é a melhor forma de aprender isso? Lendo, vendo, né, ouvindo, e naturalmente você vai incorporar isso no seu vocabulário. Não é uma coisa assim. Não tem como você falar, eu vou decorar isso. Não, gente. Decorar é uma coisa de curto prazo. Então, se você quer assimilar mesmo, né, memorizar no longo prazo, é assim, né, vendo exemplos, vendo matérias que você vai aprender. E por que o verbo provide? Provide é o verbo prover, tá, gente? Só que ele tá com ing.
Então eu tiro o E antes de colocar o ing. O verbo original, ele é provide, ó. Provide. Você tira o E e coloca ing. Por que ele vem com ing? Por um motivo muito básico. Eu tenho preposição. O verbo que vem depois tem que vir com ing. Em prover cobertura de aborto para residentes de estados, né? Onde o procedimento, the procedure, está ou será, né? Will be é será, né? Be é o verbo to be, ser, estar. Will be, será. Será em breve, soon, banido. Tá? Now that the Supreme Court has overturned Roe v. Wade, much will rest on what laws states put in place, particularly those governing their residents' ability to obtain abortions in other states and to be prescribed medication abortions, experts say. Então, agora que a Suprema Corte... Aqui nós temos, olha, o presente perfeito. Temos o verbo have e o verbo principal no particípio passado. Overturn. Vamos ver o significado, tá? Eu confesso a você que eu não lembro. Mas eu entendo aqui, vendo a frase, overturn quer dizer que a Suprema Corte derrubou o que estava vigente, tá? Você tinha esse Roe v. Wade, que eu não sei o que é isso, não sei se é o nome da pessoa. Vou até clicar, ó. As matérias, elas têm, né, esses linkzinhos. Quando você clica, ele abre outras coisas, né? Aqui vai abrir um link, tá vendo? Então, assim, você tinha uma regra nacional e agora a Suprema Corte, eu entendo que ela derrubou isso, né? Agora que a Suprema Corte modificou, eu entendo que seja isso, modificou, derrubou, vamos ver o significado, tá? O interessante é que você entenda. Olha só, tem até aqui, ó, overturn Roe and Wade, v. Wade. É uma lei, ó, de aborto. Aqui, olha. Teve um caso na Suprema Corte. Olha só, vou colocar aqui, ó. Teve um caso, né, notório da Suprema Corte que tornou o aborto legal ao longo dos Estados Unidos pelas últimas 5 décadas. E aqui ele fala, has been overturned. Eu entendo que não é mais válido, né? Foi derrubada. Foi esse entendimento da Suprema Corte. Mas vamos ver o que é overturn. Tá? Ó, overturn é cancelar, cancel, reverse, reverter, resign, repeal, revoke, revogar, tá vendo? Então, é abolir, invalidar ou reverter. Então, você tem uma decisão, teve uma decisão lá atrás, com base nesse caso do Roe v. Wade, e a Suprema Corte revogou. É isso. Então, o entendimento que eu tive, lendo a frase completa, ele não foi comprometido porque eu não sei o significado de uma determinada palavra. E o ideal é que no inglês isso aconteça com todo mundo, né? Assim, você não sabe todas as palavras do mundo, impossível. Então, assim, a palavra que você não souber, você pode procurar para saber o significado. Preferencialmente, procure em inglês para você ver também os sinônimos, que assim você vai aprender mais palavras. Tem palavra aqui que eu nunca ouvi falar, por exemplo, countermand, não conheço essa palavra. Quash, não conheço. Recant, não conheço. Dessas palavras são só essas que eu não conheço. Que assim, aos poucos você vai incorporando mais palavras, tanto no seu vocabulário ativo, né, que é o vocabulário que você usa
para falar, para escrever, quanto no vocabulário passivo, que é aquele vocabulário que você lê e entende o que significa a palavra. Ou também da compreensão auditiva, né, do listening. Então, agora que a Suprema Corte revogou Roe Wade v. Wade, que é o caso, né, notório lá de 1973, o entendimento da Suprema Corte, muito, tá? Muito, residirá, ou descansará, no caso é residir, né? Muito vai depender, né? Rest on, residir em, né? Muito vai depender ou vai, entre aspas, descansar, né, no que as leis dos estados colocarem no lugar. Então, muito vai depender do que as leis de cada estado colocarem em vigor, né? Put in place, colocar em vigor. Então, rest, você vendo o verbo rest, você acha que é o verbo descansar, né? Então, quando eu falo rest on, é o entendimento de depender de, né? Muito vai depender do que as leis dos estados colocarem em lugar, colocarem em vigor, né? Particularmente, aqui nós temos o advérbio, né? Particularly. Ele termina com ly, né? Na maioria dos casos, terminou com ly, é um advérbio. Existem exceções, mas na maioria dos casos. Então, eu transformei a palavra particular em um advérbio, particularmente. Aqueles, né? Those é aqueles, aquelas. É o plural de that. É o pronome demonstrativo, né? Que é isso, essa, isso, né? Este, esta, aliás, esse, essa, isso, né? Ó, that. Você tem o plural those. Continuando aqui, ó, particularmente aqueles governando, né, ou governando a habilidade dos residentes. Residents' ability. Aqui nós temos o caso genitivo. Termina com um apóstrofo, né? Por que o caso genitivo aqui não é apóstrofo S? Porque quando eu tenho plural, palavras no plural, eu só uso o apóstrofo. Então, essa palavra se relaciona com o que vem antes. Então, vai ficar a habilidade dos residentes, né? A habilidade dos residentes de obter abortos em outros estados. Other é outro, outros, outras, né? E para serem prescritas, né, no sentido de receituário médico, tá? Prescribe. Como que eu vou dizer? Receita médica, né? De receber a receita médica, de serem prescritas medicações de aborto. Especialistas dizem, né? Experts say. It would depend upon the legal language, said Daniela Place, a director on the Health Insurance Ratings team at AM Best, a credit rating agency. For an insurance company, that is not an ideological issue. They will go strictly by what the law is. Então, essa mulher aqui, ó, Daniela Place, ela falou, olha, quote, abre aspas, dependeria, né? It would depend. Would depend. Depende é depender. Would depend, dependeria. Então, dependeria da linguagem legal, né? Da letra da lei, do que está escrito na lei. Né? Traduzindo seria isso. Observe que em inglês, gente, toda frase começa com algum pronome. É muito comum a gente em português usar frases com sujeito oculto, né?
Temos os sujeitos inexistentes, os sujeitos indeterminados. Em inglês, gente, independente do que esteja colocado, a frase tem que ter sujeito. Tá vendo? Até o cachorro tá concordando. Então, it would depend. Dependeria da letra da lei, né? Da linguagem da lei. Disse Daniela, please. Aqui, ó. Say é o verbo dizer. Said é o passado do verbo say, tá? Uma diretora na... Rating. Ratings seria pontuações, né? É porque assim, você tem o Rating Agency. Deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Você tem, ó, Credit Rating Agency. É uma agência de pontuação de crédito. Ou seja, ela dá pontuações. Não tem as agências de... as agências que a gente fala em português mesmo, fala, é uma agência de rating, que ela vai dizer se o país é um bom devedor, se não é. Então, rating é de dar pontuação, é de estabelecer uma nota. Então, é uma diretora no time de pontuação, né? De classificação, ranqueamento, pontuação de seguros de saúde. No AM Best, que é uma agência de crédito específica para isso, tá? Para uma agência de seguro, para uma companhia de seguros, for an insurance company, insurance é seguro, tá? Substantivo. Para uma agência de seguros, isso não é uma questão ideológica, né? That is not an ideological issue. Issue é assunto, questão. Eles, ou elas, né? Eles irão, will go é o verbo ir, então will go, futuro. Eles irão estritamente, strictly, mais um advérbio, termina com elipse. Você tem estrito e aqui estritamente, pelo o que a lei é. Ou seja, ele vai seguir a letra da lei, né? Que é o que aqui tá falando aqui, ó. Another important element is whether employers offer self-insured coverage, which is governed by federal regulation, of fully insured policies, which must comply with state rules. In the former, the companies pay their workers' health care costs, while in the latter, they contract with state licensed insurers to cover the claims. Many large employers are self-insured. Ok. O texto é grande, tá, gente? Eu não vou abordar todo o texto. Mas aqui tem nesse parágrafo, tem uma construção gramatical muito interessante, né? Aliás, um termo, né? Que é usado bastante em textos escritos. Aqui nós temos another, certo? Nós já vimos aqui other, não apareceu aqui, ó. Other states, outros estados. E aqui another significa um outro ou uma outra. Então, um outro elemento importante, another important element, é se os empregadores, employers. Então, employer é empregador, tá? Essa é a palavra aqui, ó. Employer é empregador, employee, empregado. Employer, employee, tá? Empregador, aquele que emprega, e empregado, tá? Que é igual aqui, ó. Essa construção é muito... Aqui, ó. Você tem sing, que é cantar. Singer, aquele que canta, da pessoa que canta. Teach, ensinar, lecionar. Teacher, aquele que ensina. Tá vendo? Então, assim, você aprende, vai identificando padrões nas palavras e isso vai ajudar você a ter uma compreensão melhor dos termos, né? Se os empregadores oferecem cobertura autoassegurada, self-insured.
Cobertura auto, né? Que self significa para... É ideia reflexiva, né? Se eu falo myself, eu mesmo. Yourself, você mesmo. Então, é a cobertura que ela tem o seguro autoassegurada, né? Cobertura autossegurada. Que é which, aqui no caso pronome relativo, né? Which, que é definida, né? Governed, é governada, definida, tem suas regras estabelecidas pela regulação federal. Ou inteiramente, full é inteiro, completo, né? Então, fully, completamente ou inteiramente, políticas de seguro, né, ou asseguradas, que devem obedecer, né, comply with, obedecer, estar subordinadas a leis do Estado, né? Which must comply with state rules, que devem obedecer às leis do Estado. Aqui nós temos uma construção assim, ó, in the former, in the latter. O que significa? In the former significa no termo anterior. A gente não fala aquele e este, né? O que eu tô querendo dizer? Ó, aqui na frase nós temos duas construções. Aqui ele está dizendo o primeiro ponto que ele fala é se os empregadores oferecem cobertura seguro, né, autossegurada. Esse é ou políticas inteiramente asseguradas, que obedecem às leis estatais. Então, você tem dois fatos. Quando eu falo in the former, eu estou me referindo a esse primeiro caso aqui, que é o que vem primeiro, ó. In the former, quer dizer, no anterior. No primeiro, que foi mencionado. In the former, no primeiro, né, no anterior, as companhias pagam os custos do cuidado de saúde dos seus trabalhadores. Então, aqui, ó, nesse caso do whether employers offer self-insured coverage, se os empregadores oferecem cobertura autoassegurada, então aqui está dizendo que no primeiro caso, as companhias pagam os custos do plano de saúde dos trabalhadores, né? Costs, healthcare é cuidado de saúde de quem? Dos trabalhadores, workers. Aqui nós temos o caso genitivo de novo. Workers está no plural, então só vou usar o apóstrofo, né? Então, os custos de plano de saúde ou custos de saúde, cuidado de saúde, né? Que care é cuidado, custos de cuidado de saúde dos seus trabalhadores. Their, que é deles ou delas, né? Their aqui está se referindo a employers. Enquanto, no último caso, the latter, quer dizer, no último caso que foi mencionado aqui nesse parágrafo, ó. O que é o Fully Insured Policies, que são essas políticas inteiramente asseguradas que devem obedecer às leis do Estado. Aí ele vai detalhar. Eles assinam contratos, né? Que they contract, ou seja, eles fazem contrato com asseguradores, né? Insurers, licenciados pelo Estado, ó, que tem a licença do Estado para funcionar. Aqui nós temos um adjetivo, tá vendo? State licensed. É um adjetivo com hífen, né? Que tem mais de uma palavra. Isso acontece muito, né? Para cobrir os pedidos, né? Para cobrir os pedidos de cobertura. Muitos empregadores grandes, né? Many large employers, muitos ou muitas, né? Many. Lembrando que many é para substantivos contáveis, né? Muitos, muitas. E aqui em cima a gente colocou much. Much é muito ou muita.
que é mais para incontáveis, né? Muitos ou muitas, no caso, empregadores, employers, de grande porte, né? Large, são autossegurados, ou seja, eles estão cobertos pelo seguro. Alright? I hope you enjoyed today's video, especially. Ao longo dos dias aí eu vou retomar as gravações para a gente poder continuar a cobrir os tópicos primordiais do inglês, alright? See you next time, até a próxima.